Amém? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E não, versículo 10, e não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Amém? Senhor, muito obrigado, porque pelo Teu Espírito, Senhor, nós somos a cada dia instruídos, e pela Tua palavra nós somos limpos, e eu quero Te agradecer, Senhor. Quero te pedir também, Senhor, que a Tua instrução, que a Tua palavra possa fluir para a Tua igreja nessa noite, e possa ensinar, que possa hoje, como ela mesmo diz, penetrar na divisão da alma e do espírito, juntas e medula, para que nós sejamos, ó Deus, transformados pela Tua palavra em nome de Jesus. Que aqueles que nos ouvem possam igualmente, Senhor, ser restaurados, e possam sair, ó Deus, de toda e qualquer complicação, da qual o inimigo as tenha envolvido, para viver, ó Deus, a Tua porção, a Tua palavra, o Teu ensino em nome de Jesus. Eu repreendo agora o roubo de mente, o cansaço físico. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda dispersão, para que se manifeste, ó Deus, o Teu poder, a Tua palavra. Espírito Santo, fala ao coração dos Teus filhos nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. O texto de Números capítulo 12, eu não vou ler todos os textos, eu vou só contar a história para vocês, tá bom? Números capítulo 12, versículo 1, ele fala o seguinte, que Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, vocês devem estar acompanhando essa novela da televisão brasileira, que está contando os 10 mandamentos agora. Então, não está muito distante para você entender quem que eram eles. Mas Miriam e Arão, eles, depois de passar pelo Jordão, depois de Miriam ter dançado, depois de tanta coisa boa ter acontecido, eles já se alimentavam do maná. Em algum instante, eles se juntaram, os dois, eram familiares de Moisés, eram irmãos de Moisés. E eles se juntaram, e no capítulo 12 de Números, a Bíblia fala que eles começaram a conversar entre eles. Eles falaram entre eles alguma coisa assim, olha, eu acho que Moisés não está tão certo assim, porque Deus não fala só com Moisés, Deus também fala conosco. E eles então ficaram nesse argumento, trocaram essa ideia e foram conversando. E aí a Bíblia fala que Deus ouviu aquela conversa. E nesse mesmo texto, um pouquinho para baixo aqui, a Bíblia vai ensinando, dizendo assim, que quando eles falavam, Deus então despertou Moisés e despertou aos dois e disse assim, venham os três à tenda da congregação, porque eu vou conversar com vocês. Moisés não sabia do que se tratava, ele simplesmente foi convidado. Ele foi chamado por Deus para ir para uma reunião com os seus irmãos, era uma reunião familiar com Deus. Até aí tudo normal. Irmãos conversando com Deus, não era a primeira vez que Deus falava com eles, porque Deus já tinha proposto para eles que eles se reunissem, e Arão iria ajudar Moisés, porque a Bíblia fala que Moisés era pesado de língua, traduzido por alguns como gago, que ele não falava fluentemente. Então, já existia esse diálogo de Deus com os demais, mas nesse momento específico, Deus manda chamar os três à tenda da congregação, e Deus diz para Miriam e para Arão, Moisés é meu servo, e com ele eu trato,
Nesse texto, no versículo 3, se não me engano, ou 4, diz que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens da terra naquele momento. Então devia ser alguém bem calmo, bem tranquilo, alguém muito fácil de lidar. E nesse instante Deus fala para eles: olha, vocês falaram contra Moisés, e isso é murmuração. E por causa dessa atitude familiar de duas pessoas, então Deus propôs algumas coisas que iriam acontecer a partir desse momento. Primeiro, todo o arraial parou. Israel não foi para lugar nenhum. Eles ficaram parados, eles acamparam, porque aquele momento não era um momento de andar. Segundo, a Bíblia fala que quando Deus parou de falar com eles, que a glória do Senhor se afastou, Miriam se viu leprosa. Como lepra estava dentro de uma lei, e a lei dizia que o leproso, ele não podia conviver com os familiares, ele tinha que ser colocado para fora do muro ou para fora do cerco do acampamento, e se alguém se aproximasse dele, ele tinha que cobrir o rosto e gritar de longe: leproso, leproso, para que ninguém chegasse perto dele. Então Miriam se viu leprosa e foi colocada para fora do arraial, só porque falou de Moisés, murmurou, e parou o arraial por 7 dias. E aí então, a Bíblia fala que passou esse tempo, e tudo se restabeleceu, e aquilo ficou como uma marca para aquele povo, porque Moisés resolveu orar, Moisés resolveu buscar ao Senhor, e pedir que o Senhor não punisse, não fizesse nada de mal, terrível. Era apenas uma reunião familiar, um assunto quase que inocente. Ninguém estava realmente querendo acabar com a vida de Moisés. Era só um bate-papo de irmão com irmã, falando mal do terceiro irmão, mas que feriu um princípio da escolha de Deus. Estavam falando contra alguém a quem Deus tinha escolhido, e Deus não gostou disso. Ele disse: olha, do meu servo eu cuido, e com ele eu trato. Entende isso? Passou um tempinho, a Bíblia fala que no capítulo 16, alguns príncipes dos filhos de Israel, eram homens que já tinham um destaque, eles não eram pessoas do povo, eram levitas, tinham o seu reconhecimento, cuidavam de pessoas. Eles também se levantaram, e eles começaram a achar agora que Moisés não era tão Moisés assim. Tem alguma coisa errada com esse Moisés aí. Ele está judiando do povo, ele está fazendo o povo caminhar no deserto. Esse Moisés está sendo muito ruim. Estava falando aqui ontem, conversando com algumas pessoas, falando que talvez essa tenha sido a primeira campanha política, o primeiro partido político da história de Israel. Porque eles fizeram lá um partido, juntaram em volta deles 250 homens, fora mulheres e crianças, e eles então decidiram que eles iriam esquecer Moisés, congelar Moisés por um tempo, e eles iriam então assumir o povo de Israel, porque o povo estava sofrendo. Eles tomaram as dores do povo e decidiram que o povo tinha problemas por causa de Moisés. E eles então começaram a murmurar contra Moisés, e tomaram atitudes em cima disso. A Bíblia fala que eles pegaram esses 250 homens, encheram incensários. Incensários era como se fosse uma cuia fechada em cima com uma corrente cheia de furos, que eles colocavam ali o incenso, e eles saíam baforando para todos os lugares, né? Para manifestar a glória, a presença do Senhor, o incenso de aroma suave. E eles espalhavam isso, era o papel do sacerdote. Mas eles reuniram e decidiram fazer isso, porque eles queriam que nesse culto Moisés não estivesse. Nós não precisamos mais de Moisés, ele já nos tirou do Egito, agora ele está nos levando para o deserto, então faz o seguinte: deixa Moisés de lado, é melhor não falar nada para ele. Mas a Bíblia fala que com Moisés ouviu isso, e Arão também. Agora Arão já estava escolado, porque ele já sabia do resultado de alguém que falava contra Moisés. E então a Bíblia fala que ele e Moisés dobraram os joelhos, e eles clamaram ao Senhor. E o Senhor deu algumas instruções a Moisés, dizendo: Moisés, chama lá estes homens, o nome deles não precisa guardar: Datã, Abirão e Coré. Eles, nessa campanha toda, quando ouviram falar que Moisés mandou chamar eles, eles disseram assim: por que nós temos que subir? Não vamos não, deixa Moisés lá, a gente já sabe o que a gente tem que fazer.
e continuaram murmurando contra Moisés. E a Bíblia fala que então Moisés saiu e foi ao encontro deles. E Moisés disse a eles que eles deveriam mudar aquela condição, porque eles tinham feito com o incensário algo que não deveriam ter feito. Mas a palavra diz que eles não mudaram a sua posição e permaneceram naquela rigidez. E eles foram então contra Moisés e começaram a agregar pessoas mais em volta deles, aumentaram, ampliaram a sua campanha. E então a Bíblia fala que naquele instante Moisés tomou uma posição e disse assim: se estes homens morrerem, como morre qualquer ser humano, se estes homens morrerem e viverem a sua vida normal, então Deus não me levantou, então eu não sou o homem de Deus mesmo. Mas se Deus criar algo inédito, se Deus criar algo novo, e estes homens forem consumidos vivos, olha a proposta de Moisés, que coisa louca. Se eles não morrerem como qualquer ser humano, mas se Deus criar um fato novo e estes homens morrerem vivos, então isso significa que Deus realmente me levantou. E a Bíblia fala no capítulo 16 de Números, que Moisés estava acabando de falar, e a terra se abriu e consumiu aqueles homens. 250 homens, mais os seus filhos, mais as suas mulheres, começaram a ser consumidos, porque a terra foi se abrindo. E aí o povo então começou a ser devorado. Sabe o que sobrou deles? Só os incensários. Que Deus deu uma ordem para Moisés, dizendo assim: pega os incensários deles, derrete, e faz desses incensários placas, e coloca lá no templo, para que todo judeu que vê se lembre que a murmuração traz destruição, que a murmuração traz paralisação. E foi isso que Moisés fez. Mas, irmãos, é interessante porque essa murmuração que começou apenas num casal, começou apenas em duas pessoas que eram próximas de Moisés, estavam ali do lado dele, guarde isso, e entenda essa palavra. Estavam bem do lado dele, e que depois se espalhou para um grupo de príncipes. No capítulo 16 de Números, do versículo 40 em diante, 41, diz assim que no dia seguinte, o povo não gostou do que aconteceu. E aí sabe o que aconteceu? O povo murmurou contra Moisés. E eles disseram assim: você matou o povo de Deus. Irmãos, quem fez a terra se abrir? Quem fez o povo ser consumido? Quem levou a culpa? E a Bíblia fala que eles murmuraram contra Moisés. Naquele instante, aquela murmuração, que agora já não era mais de um casal, já não era mais de 250 homens, mas as suas mulheres e as suas famílias, agora era do povo de Israel, chega diante de Deus e Deus diz assim: Moisés, sai desse arraial aí, ó. Fica de lado aqui, porque eu vou acabar com esse povo. E Moisés diz assim: não, Deus, faz isso não, preserva esse povo. Mas enquanto Deus ouvia Moisés dizer: preserva esse povo, a praga já vinha consumindo um monte de pessoas. E a Bíblia diz que o resultado da murmuração dessas pessoas foi que morreram em Israel 14.000 pessoas por causa dessa praga. Capítulo 16 diz isso, de Números. E eles então foram consumidos, até que Moisés começou a de novo buscar ao Senhor pelo povo, para que eles não fossem destruídos. Eu quero rapidamente, e essa é uma palavra breve, porque eu quero que você reflita sobre ela, te convidar a pensar sobre o que habilita muitas vezes a paralisação na nossa vida, e que nós não nos damos conta do quanto é prejudicial a murmuração na nossa vida, o quanto nós não entendemos que esta associação de ideias contra o irmão faz com que
nós sejamos prejudicados e o arraial seja prejudicado. A Bíblia nos mostra isso, que a murmuração era simples, era quase que uma situação familiar. Os dois falando contra Moisés, mas por causa da postura deles dois, toda Israel foi prejudicada. E eles habilitaram o espírito de murmuração, para que depois mais pessoas se juntassem, mais pessoas criassem coragem de falar contra Moisés. Nós temos que ter um zelo muito grande nos dias de hoje, irmãos, porque a igreja, a cada dia mais, tem se tornado um ambiente de pessoas que têm cultura, que cada dia mais vão ampliando o seu nível de conhecimento. A internet nos dá pesquisas fartas em todo o tempo, e a cada dia mais nós precisamos buscar o conhecimento certo, que nos faça entender que em Cristo tudo se fez novo, que em Cristo nós não podemos ser paralisados e roubados, mas que muitas vezes nós, igreja do Senhor, com tanto conhecimento, geramos uma paralisação sem que nós tenhamos desejado ela. Eu não imagino que Miriam e Arão tenham se reunido e eles falaram assim, vamos parar o povo todo? Vamos fazer a tenda parar, desmontar tudo e ficarem 7 dias parado? Eu não imagino que eles queriam isso. Eles comentaram algo, imaginando que Deus era com eles. Eu também não imagino que eles queriam habilitar homens, príncipes, e eles não desejaram a morte de ninguém. Eles não queriam que Datã, Abirão e Coré, junto com os 250 homens, morressem naquela situação. Eles não desejaram que eles fossem consumidos. Mas o resultado desta habilitação do espírito da murmuração fez com que todo um povo sofresse, porque eles começaram a semear no coração daquelas pessoas a dúvida. E a dúvida é uma das principais armas de Satanás para o dia de hoje. Ela é semeada no coração do homem há muito tempo, para trazer destruição, para roubar o homem e levá-lo ao pecado, e fazê-lo pecar contra Deus. A dúvida não é novidade. A Bíblia diz que a serpente vem até Eva, e ela propõe algo duvidoso a Eva, e ela diz assim, mas Deus não falou bem isso. Não foi isso que Deus falou. E Eva, então, se deixou seduzir, porque a dúvida foi semeada no seu coração, e ela pecou contra Deus. Cada dia mais nós temos que, como servos de Deus, despertar, entender e conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, para entender que muitas vezes nós somos paralisados, nós somos roubados na nossa vida, na nossa caminhada, naquilo que queremos conquistar, porque não entendemos que esta condição depois foi alertada pelo apóstolo Paulo, muitos anos depois, escrevendo aos Coríntios, primeiro texto que nós lemos, ele escreveu aos Coríntios dizendo assim, olha, tem algo que não pode ser esquecido pela igreja que está sendo formada. Os nossos irmãos, eles estiveram debaixo de uma nuvem de glória. Irmãos, deve ter sido assim, extraordinário caminhar no deserto, e à noite não existia a iluminação elétrica, não existiam usinas, não existia nada, e ninguém tinha inventado a energia, mas existia uma nuvem de fogo, e ela iluminava todo o arraial, e eles tinham a noite clareada por fogo, pela presença de Deus. E Paulo escreve isso, nossos irmãos estiveram debaixo da nuvem. Essa nuvem durante o dia, ela fazia uma sombra, para eles caminharem no deserto, e eles tinham o seu calor amenizado, durante 40 anos, um dia, 2 dias de nuvem, a gente até entende, mas 40 anos, a mesma nuvem não se desfez, cobrindo aquele povo, milagre. A Bíblia diz que eles comeram, sem trabalhar durante 40 anos, todos os dias,
não faltou alimento. Eles viviam do milagre. E porque viviam do milagre, deveriam ser as pessoas mais gratas do mundo. Deveriam ser as pessoas que tinham o coração cheio de alegria. Deus cuida de mim, Deus não deixa faltar o alimento. A pior coisa e a pior cena que existe é uma mãe clamando pelo alimento do seu filho. A África mostra isso constantemente. Mas o povo de Israel não teve que passar por isso, porque todos os dias Deus dava a eles alimento, e eles eram supridos por Deus, e as mães dormiam em paz, e acordavam em paz, porque sabiam, amanhã tem maná para as crianças, amanhã tem maná para o marido, amanhã tem maná para mim, Deus está cuidando, não vai faltar nada. A Bíblia fala que todos eles foram batizados, pelo meio do mar. Irmãos, eu vou fazer 23 anos agora, e eu nunca vi abrir nenhum copo de água no meio. Imagina um mar inteiro. Já pensou que maluco esse milagre? Você vê uma parede de água e ela não se desfaz? Alguém disse que o milagre não foi tão milagre assim, porque o lugar por onde eles passaram não era tão fundo, e eles conseguiram passar. Alguém respondeu, então o milagre é maior ainda, porque um lugar tão raso conseguiu afogar Faraó e os seus cavaleiros. Não é? Ou um ou outro aconteceu, mas que o milagre existiu, existiu. Agora eles viram tudo isso, eles participaram dessas coisas, e a verdade é que eles beberam da mesma bebida espiritual, porque eles beberam de uma pedra espiritual. A Bíblia fala que a água saiu da rocha, e eles tomaram aquela água. Já imaginou, num lugar desértico, um homem tocar numa rocha e ela começar a dar água, e todos beberam, uma cidade, aliás um povo inteiro ser suprido por água sobrenatural? Eles beberam. Mas o versículo 5 fala algo interessantíssimo, que me preocupa para os dias de hoje, porque a Bíblia diz assim, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Chato, né? Viveram tanto milagre, viveram todos os dias algo novo, bom, maravilhoso, lindo, tinham um Deus que brilhava sobre eles, que era sombra sobre eles, que fazia tanta coisa linda, e eles se agradavam demais daquele Deus, mas Deus não se agradava deles, porque eles murmuravam, porque tudo que eles viam era tomado por um problema, porque eles não sabiam ter um coração grato, porque eles não sabiam retribuir aquela misericórdia que os levava todos os dias pelo deserto. E a pior coisa que pode acontecer para nós, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida, que pode vir sobre mim e sobre você, é esta falta de entendimento, quando nós nos esquecemos de que vivemos porque Ele nos amou primeiro, que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que Ele nos ama, e se estamos aqui, e se eu tenho a graça de poder ocupar esse lugar, é porque Ele ignorou o meu pecado, Ele ignorou quem eu era, e Ele me limpou, e me deu condições de abrir a palavra, e dizer algo sobre Ele, sobre a palavra dEle, sobre quem Ele é, porque Ele me amou primeiro, e eu não posso ter qualquer resquício de orgulho sobre isso, e nem imaginar que eu tenha algo que eu possa expressar que seja melhor ou pior. A igreja precisa cada dia mais se desdobrar para aprender a servir a Deus. Difícil corrigir um cristão no dia de hoje. É difícil falar algo para alguém hoje que a pessoa já não se inflame e não imagine que isso ou aquilo não está certo. Como Datã e Abirão, que tinham um argumento muito bom e conseguiram agregar em volta deles várias famílias e levaram eles à destruição. Difícil entender que o caminho que o Senhor tinha para aquele povo era um caminho mais curto, era uma terra que estava preparada,
um lugar que Deus tinha escolhido, mas que eles tiveram que caminhar durante 40 anos, porque Deus se desagradou deles. Eu preciso todos os dias pensar sobre isso, porque a palavra diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E muitas vezes, algumas coisas deixam de acontecer, e nós ficamos tristes, nós ficamos paralisados, as coisas deixam de andar na nossa vida, deixam de acontecer, porque ao invés de agradar a Deus, nós desagradamos a Deus. Ao invés de satisfazer ao Senhor, nós o entristecemos, não porque nós temos a proposta de entristecê-lo, não porque nós queremos efetivamente causar qualquer paralisia na nossa vida, mas talvez porque não fomos advertidos, porque não lemos a palavra, ou porque ninguém nos contou, não nos abriu a Bíblia para dizer assim: querido, tome cuidado com estas coisas, porque elas habilitam paralisação, elas habilitam rejeição de Deus, elas habilitam as coisas que nos roubam. Mas alguém pode dizer para você: mas Deus é amor, e nós vivemos no tempo da graça, a terra não vai se abrir para me consumir. É provável que a terra não abra para te consumir, mas não se esqueça que Ananias e Safira foram consumidos de morte no tempo da graça, porque eles foram irreverentes com aquilo que é santo. Eu quero a tua vida caminhando, eu quero que tudo avance na tua vida, e por isso eu tenho que ter a responsabilidade de alertar em você e dizer: não queira que Deus se desagrade de algo que saiu da tua boca. O salmista diz assim: que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis diante de Deus. E nós precisamos sempre meditar sobre isso, porque o resultado na vida destes homens foi que eles habilitaram o destruidor, que os paralisou e os fez cair no deserto. E a última coisa, em nome de Jesus, que eu desejo para qualquer um da igreja, é que ele fique prostrado no meio do deserto, no meio da luta, no meio da dificuldade. No meio da dificuldade, ele fica imaginando que o Senhor não está com ele, que o Senhor o está punindo, mas ele não entende que a murmuração que saiu dos seus lábios habilitou aquela paralisação, e é hora então de voltar e reconhecer e buscar ao Senhor, e dizer: Senhor, limpa o meu coração. O salmista Davi diz no Salmo 139, diz assim: Senhor, sonda-me e conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A tua vida precisa começar a se desenvolver, projetos precisam começar a avançar, situações que ficaram retidas, paralisadas, que não andam na tua vida, precisam ser submetidas a esse critério urgentemente, para que você faça uma análise para entender: será que as palavras dos meus lábios, será que a meditação do meu coração não habilitou esta paralisação nesse deserto, e eu preciso rever tudo isso porque eu quero entrar na terra da minha promessa? É sempre difícil rever a nossa vida com Deus. É sempre difícil entender que aquilo que muitas vezes vivemos, não vivemos porque Deus é um Deus mau, porque Deus é um Deus que nos pune, porque Ele tem prazer na punição. Deus tem amor infinito por cada um de nós, e a Bíblia fala que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Mas quando as coisas não andam, quando algo está paralisado, é tempo de quebrantamento, é tempo de buscar a Deus e dizer: Senhor, onde é que eu habilitei essa paralisação? Onde é que eu habilitei essas coisas que não estão andando? Talvez as palavras dos meus lábios não tenham te agradado, mas eu quero reconhecer e te pedir perdão, Senhor. Talvez começar a cantar todos os dias: renova-me, renova-me, Senhor, renova-me, porque tem muita coisa que há em mim que precisa ser transformada, e eu não fui ensinado, ninguém me contou sobre esse espírito maligno da murmuração, ninguém abriu os meus olhos e ninguém me alertou que eu poderia estar paralisando a minha vida.
mas eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que eu preciso ter um coração grato, que eu preciso ter um coração que possa expressar todos os dias: obrigado, Senhor, pelo dia de milagre, obrigado pela tribulação, obrigado pelas provações. Eu te agradeço porque o Senhor nunca deixou de ser Deus na minha vida, e em tudo aquilo que eu tenho vivido, eu ainda posso perceber a tua presença, porque a tua palavra diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ali o Senhor está comigo, nem no pior dia da minha vida o Senhor me deixa. Então não me permita reclamar, murmurar, não deixe que eu fale nada que possa habilitar paralisação na minha vida. Eu quero entrar na terra da minha promessa. Aleluia. Amém? Que tal você cantar 1, 2, 3 vezes por dia? Porque muito que há dentro de mim. Aí canta de novo. Porque muito do que há dentro de mim. Aí canta de novo, porque você encontrou mais alguma coisa. Porque muito do que há dentro de mim. Nós precisamos renovar os nossos discursos. Ele já está gasto. Nós precisamos renovar a nossa fé. Nós precisamos quebrantar o nosso coração. Talvez ter um coração mais maleável, um coração mais tocável pela presença de Deus. Um coração que se permite ser todos os dias dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O salmista diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração quebrantado. Sabe que quando a Bíblia fala de coração quebrantado, a Bíblia nos leva a pensar que existem corações duros, corações resistentes, e a grande maioria das pessoas que morrem no deserto, que desistem, que poderiam estar ocupando o lugar que ao teu lado está vazio, é por causa da dureza do coração. Estão sendo paralisados e roubados, e a cada dia o diabo leva essas pessoas a entenderem que não precisam de Moisés, que não precisam de uma orientação, e que vivem bem sem a congregação. Deus quer que nós sejamos todos os dias limpos dos conceitos do deserto, porque o deserto é cruel, porque o deserto traz sofrimento, porque o deserto é inóspito, porque o deserto é lugar de tratamento, porque o deserto é o lugar que Deus nos leva talvez para sermos formados, mas o deserto não é a nossa morada, não é o lugar que nós devemos definitivamente habitar. O Senhor quer nos tirar desses ambientes e nos levar a estar no lugar que Ele deseja para a nossa vida. E o que eu quero que você guarde, que você entenda, é que esse ambiente inóspito que você tenha vivido, esse ambiente, esse momento, essa vida de dificuldades, não é o teu lugar. Deus tem lugares excelentes, maravilhosos. Deus preparou para você dias extraordinários e que precisam vir à existência, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus misericordioso. Amém? Cada dia, eu quero convidar você a refletir sobre isso. Cada dia nós precisamos pensar na igreja sobre isso. Será que a palavra do nosso coração e o nosso ajuntamento não tem nos levado a pensar contra o irmão A, o irmão B, o irmão C? E nós pensamos então, esse irmão não está certo. Hoje Deus te chamou à congregação para te dizer que Ele não quer nenhuma lepra cuidando da tua vida, porque Ele já cuida. Que Ele não quer nenhuma paralisação, que Ele não quer que a terra te consuma, consuma os teus dias, consuma os teus bens, consuma a tua finança, consuma o teu dinheiro, consuma a tua saúde, consuma tudo que você tem, os teus projetos, e você fique absolutamente sem sonhar. Deus quer dar a você um lugar de paz. Deus quer fazer a tua vida ser transformada.
E se isso não puder acontecer pela pregação da palavra, pelo conhecimento e entendimento da palavra de Deus, de nenhuma outra forma isso poderá acontecer, porque nós somos limpos pela palavra, diz João capítulo 17. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que feche os teus olhos por um instante. Quero pedir a você que nos ouve pela rádio agora, que você possa agora, e onde você está, em nome de Jesus, clamar e pedir ao Senhor, que tudo aquilo que de alguma forma tenha habilitado qualquer retenção, paralisação, qualquer condição na tua vida, que você possa hoje tão somente dizer: Senhor, eu continuo dependendo do Senhor, e eu quero te pedir perdão, porque eu não posso morrer nesse deserto, eu não posso morrer nesta falência, eu não posso morrer nesta dificuldade, eu não posso morrer nesse momento em que eu me recuso a falar com o meu irmão, e eu, por orgulho, por coração duro, eu tomei decisões erradas. Eu quero ser renovado pela tua presença, eu quero ser renovado pelo teu Espírito, eu quero ser renovado pela tua paz, eu quero que o Senhor cure a minha vida. O Senhor tem tanto amor, tanto cuidado. Em nome de Jesus, a igreja precisa todos os dias se permitir ser tratada e limpa. A igreja precisa todos os dias se permitir ser ensinada pelo Senhor, sabendo que só um é Senhor e só Ele é o Senhor das nossas vidas. E a Ele pertence toda a glória, a Ele pertence a nossa vida. E a Ele é que nós devemos a nossa obediência. E quando somos submissos à vontade de Deus, Ele nos honra, porque a palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quando nós nos propomos a entender a direção de Deus, somos curados e restaurados, e fazemos a nossa vida e todo o arraial andar, porque o Senhor nos limpou daquilo que era mortal. Em nome de Jesus, enquanto você está com a tua cabeça curvada, peça perdão ao Senhor e diga a Ele que te mostre em sonhos por que parou esta ou aquela área, por que não deu certo isto ou aquilo, porque este ou aquele documento não sai, porque este ou aquele negócio não anda, estava tudo certo. Que deserto é esse? Que situação é essa? O que foi que eu fiz que talvez tenha habilitado tudo isso? Me perdoa, me limpa e me faz conhecer a tua graça maravilhosa, que me purifica, o teu sangue que me limpa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos todos nos colocar em pé nessa noite. Aleluia. E eu convido aqueles que nos ouvem, que possam nessa noite fazer a mesma oração e clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero a minha vida em movimento. Eu quero, Senhor, os meus projetos. Eu quero, Senhor, tudo que até hoje está paralisado. Eu desejo, pela compreensão da tua palavra, eu desejo ser limpo, eu desejo estar curado, restaurado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nesta noite nós estamos aqui para buscar do Senhor a direção. Eu não estou aqui para causar nenhum constrangimento e nem acusar ninguém, mas eu queria fazer um convite a você. Talvez você tenha algo na tua vida que paralisou, e você não sabe o que causou isso. Você não sabe por que algumas portas não se abrem, porque algo não anda. Hoje o Senhor não trouxe essa palavra, aliás, desde sexta-feira o Senhor vem nos falando com isso. Essa palavra não veio do nada, ela veio para nos limpar, ela veio para nos curar, para nos tratar. E eu quero convidar a você que tenha algo parado na sua vida, para que você saia do seu lugar e você venha aqui à frente, e que você ore ao Senhor juntamente conosco, que nós vamos abençoar a tua vida, e vamos colocar diante do Senhor para que a tua vida possa fluir. Deserto não é o teu lugar. Deserto não é lugar de cristão. É lugar de homem e mulher de Deus, é no plano dele, é no centro da vontade dele.
Saia do teu lugar e venha, nós vamos orar juntos. Deus tem tanto amor, tanto zelo, tanto cuidado por todos nós. Se por acaso alguma palavra que você disse tenha manifestado desconfiança de Deus, tenha manifestado que Deus deixou de cuidar de você, peça perdão a Ele. Não vai te fazer mais crente nem menos crente, vai apenas mostrar que o teu coração está quebrantado diante dEle. Peça perdão a Ele e diga: Senhor, eu quero sair, eu quero fluir no teu Espírito, eu quero fluir pela tua direção. Aleluia. A palavra diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Deus quer confirmar os teus passos. Deus quer confiar a tua caminhada. Cada vez que você sair para realizar algo, Ele vai com você, Ele te dirige, Ele abre os caminhos, Ele confirma os passos. É difícil quando você tenta fazer alguma coisa e não sai do papel, frustra, não anda. Porque muito do que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque muito do que há dentro do meu coração necessita mais de ti.